Oi, 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 tudo bem com vocês? Estamos aqui na nossa primeira parte da disciplina Escola e Currículo. E vamos começar conversando sobre concepções de conhecimento e cultura corporificadas em currículos formais e não formais. A palavra vem da palavra latina currere e significa percurso a ser atingido, referindo-se à carreira. Enquanto a escolaridade é um caminho, o currículo é considerado seu complemento e guia que leva ao sucesso da jornada escolar. Currículo consiste ainda num percurso educacional, um conjunto contínuo de situações de aprendizagem às quais um indivíduo vê-se exposto ao longo de um dado período no contexto de uma instituição de educação formal. Por extensão, a noção designará menos o percurso efetivamente cumprido ou seguido por alguém do que o percurso prescrito para alguém, um programa ou um conjunto de programas de aprendizagem organizadas em cursos. Percebe-se que a educação está atrelada à preparação do currículo e a partir dele se definem os objetivos educacionais? Em outras palavras, o currículo é o conjunto de ações pedagógicas. Ele pertence a um determinado espaço e tempo histórico. Cada currículo possui especificidades diferentes, dependendo da época em que ele está inserido. Para Libânio, é a concretização, a viabilização das intenções e orientações expressas no projeto pedagógico. De forma geral, o currículo compreende-se como um modo de seleção da cultura produzida pela sociedade para a formação dos alunos. É tudo o que se espera que seja aprendido e ensinado na escola. O currículo deve ser entendido como elo entre a teoria educacional e a prática pedagógica. Fiquem atentos. Currículo é diferente de grade curricular ou matriz curricular. O currículo é o conjunto de ações pedagógicas e a grade curricular é a lista de disciplinas e conteúdos do currículo. Currículo formal ou prescrito é o documento que chega nas nossas escolas e é entregue para o professor. É estabelecido pelos sistemas de ensino e também é conhecido como currículo prescrito. Currículo real, em ação, é aquele que realmente acontece em sala de aula. O currículo real leva em consideração o que verdadeiramente foi passado e adquirido dentro do ambiente escolar. Currículo oculto, implícito, diz respeito a todas as manifestações que acontecem no ambiente escolar e que não aparecem no planejamento, contribuindo de forma implícita para a aprendizagem. O currículo oculto abrange todas as influências originárias da experiência que afetam a aprendizagem. Existem 3 grandes teorias sobre o currículo: as teorias tradicionais, as teorias críticas e as teorias pós-críticas. Teorias tradicionais são teorias de adaptação e de aceitação. Preocupa-se com o repasse dos conteúdos. A concepção taylorista faz parte do currículo tradicional, que visa a atuação do trabalhador que deve agir sozinho sob a direção do supervisor. O modo de produção industrial foi transferido para a escola. Bobbitt queria transformar para a instituição escolar o modelo de organização de empresas defendido por Taylor. Dessa forma, a escola deveria funcionar de acordo com os princípios tayloristas. A função do especialista em currículo é burocrática, pois ele descreve todos os conteúdos que devem ser ensinados. A teoria tradicional é uma teoria neutra, que busca resultados com eficácia. Os representantes dessa teoria foram Bobbitt, Tyler, Taylor e Dill. Teorias críticas. Essas teorias fazem uma crítica aos processos de aceitação da ideologia da classe dominante. São teorias que buscam uma transformação radical através de questionamentos e desconfiança. É fundamental nessa teoria entender o que o currículo faz. Teorias pós-críticas. Essas teorias envolvem relações de gênero, multiculturalismo, cultura, sexualidade, entre outros assuntos. Elas criticam a desvalorização de alguns grupos étnicos dentro da sociedade.
É a tentativa de dar voz aos excluídos de um sistema totalmente padronizado. Seus representantes são Foucault, Derrida, Lyotard, Deleuze e Jerry Golds. É por conta dessas diferenças entre as teorias curriculares que a escola deve procurar discutir qual currículo que ela quer seguir para se chegar ao objetivo esperado. Essa escolha deve ser refletida a partir da concepção do seu projeto pedagógico, que deve basear a prática teórica da instituição junto aos interesses dos alunos. Na teoria pós-crítica, destaca-se o movimento do multiculturalismo, que afirmava a não existência de hierarquias entre as culturas, defendendo assim a participação das minorias no currículo escolar. Concepção pós-estruturalista do multiculturalismo. A diferença é algo que vem sendo produzido na sociedade. Destaca-se o procedimento pelo qual algo é considerado verdade ou como se tornou verdade. O pós-estruturalismo interroga as concepções de masculino-feminino, heterossexual-homossexual, branco-negro, científico-não científico dos conhecimentos que constituem o currículo. A diferença é tratada não como algo natural, mas socialmente produzido. Segundo Silva, o currículo pós-moderno deverá seguir a cena da sociedade contemporânea, da vida em termos políticos, sociais, culturais e epistemológicos, que é nitidamente descentrada. O pós-modernismo propõe um currículo flexível com a adaptação do indivíduo à sua realidade e ao seu cotidiano. As relações de gênero afirmam que o currículo está baseado conforme as características do gênero masculino, sendo um grande problema para a sociedade. O currículo deve contemplar tanto o gênero masculino como o feminino. Teoria queer. Essa teoria incentiva que o currículo seja repassado de forma correta no que diz respeito sobre a sexualidade. A teoria queer quer nos fazer pensar queer, homossexual, mas também diferente, e não straight, heterossexual, mas também quadrado. Ela nos obriga a considerar o impensável, o que é proibido pensar, em vez de simplesmente considerar o pensável, o que é permitido pensar, segundo Silva, 2007, página 107. A teoria queer entende que o currículo oficial está organizado sobre a ótica do heterossexual. Chama atenção para o protesto contra discursos discriminatórios. Dentro das teorias críticas de currículo, alguns autores se destacaram com suas propostas pedagógicas. Por isso é interessante sabermos quais os tipos de currículos que foram propostos e suas implicações. Vamos analisar? Amy Giroux. A escola e o currículo deveriam proporcionar debates e momentos de discussão com os alunos. Para esse autor, a escola é analisada como local de dominação e reprodução, mas ao mesmo tempo permite às classes oprimidas um espaço de resistência. Foi influenciado pelas ideias de Paulo Freire. Paulo Freire critica a educação bancária, onde o aluno é visto de forma passiva. Freire não escreveu uma teoria sobre currículo, porém, suas ideias influenciaram o campo curricular. Ganhou evidência no campo da educação de jovens e adultos, onde nomeava a elaboração do conteúdo através da problemática de vida dos alunos. Luiz Althusser apresenta os aparelhos ideológicos do Estado, família, escola, igreja, e os aparelhos repressivos do Estado, polícia, leis. Para ele, o AIE, aparelho ideológico do Estado, maior é justamente a escola, por abarcar um grande número de pessoas durante um longo período de tempo. Ainda dentro das teorias críticas do currículo, duas escolas se destacaram. A escola francesa, que surgiu quando os filósofos e teóricos decidiram compartilhar suas ideias e teorias sobre comunicação. Apresenta a teoria da reprodução cultural, capital cultural. O currículo da escola está baseado na cultura dominante, conduzida através do Código Cultural de Bourdieu e Pazeron. Seus principais teóricos:
George Habermas, Walter Benjamin, Max Horkheim, Herbert Marcuse, Theodor Adorno. A Escola de Frankfurt critica a racionalidade técnica da escola, a pedagogia da possibilidade, da resistência, currículo como emancipação e libertação, de Giroux e Freire. Eles recriminam a sociedade de comunicação de massa. Não existe teoria neutra. Estão voltados para as conexões entre saber, poder e identidade. Seus principais teóricos: Christian Baudelot, Pierre Bourdieu, Jean-Claude Passeron, Louis Althusser, Roger Stablitz. Concepções de organização curricular. Currículo tradicional. A composição deste currículo é bastante conhecida em nossas escolas. Ele organiza as disciplinas e seus respectivos conteúdos de forma fragmentada, promovendo uma educação linear, onde não há articulação de temas, os saberes são simplesmente transmitidos, sem nenhuma preocupação com a contextualização. Currículo racional tecnológico ou tecnicista. É um currículo voltado para a difusão de conteúdos e desenvolvimento de habilidades a serviço do sistema de produção. O objetivo é gerar eficiência na aprendizagem com menor custo, voltada para a obtenção de habilidades técnicas, atitudes e conhecimentos específicos imprescindíveis para que o aluno se integre na máquina do sistema social. Currículo escolanovista ou progressivista. A abordagem está na ideia de um currículo centrado no aluno e no provimento de experiências de aprendizagem, sendo uma maneira de articular a escola com a vida, adaptando também os alunos ao meio. Destaque-se as necessidades e interesses dos alunos na atividade e no ritmo de cada um. O educador assume a posição de facilitador da aprendizagem e os currículos surgem das experiências dos alunos. Currículo construtivista. O educador também assume a função de facilitador deste processo, garantindo a integração do aluno com os objetivos de aprendizagem. Nessa percepção piagetiana, aprecia-se mais a construção do conhecimento pelo próprio educando do que a influência da cultura e do professor. Ainda em currículo construtivista, conforme Lucchesi, escrito em 1990, a ideia principal está em prever atividades que correspondam ao nível de desenvolvimento intelectual dos alunos e instituir situações que estimulem suas capacidades cognitivas e sociais, de modo a possibilitar a construção pessoal do conhecimento através da participação ativa do sujeito. Currículo sociocrítico ou histórico-social. As abordagens sociocríticas convergem na concepção de educação como compreensão da realidade para transformá-la, visando a construção de novas relações sociais para a superação de desigualdades sociais e econômicas. Ainda em currículo sociocrítico ou histórico-social, diferenças na determinação dos objetivos da educação e do ensino levam a distintas opções metodológicas que vão desde a visão do ensino como transmissão cultural até uma ideia de escola mais informal, centrada na valorização de elementos experienciais, fortuitos da convivência social, minimizando ou até recusando um currículo formal. Currículo integrado e globalizado. O termo globalizado é pertinente ao atributo da estrutura cognitiva e afetiva dos alunos e na forma singular de como são assimilados os significados, estabelecendo os conhecimentos de acordo com a sua experiência de vida. Esse currículo é interdisciplinar, pois relaciona as disciplinas promovendo uma educação globalizada de forma holística. Ainda em currículo integrado e globalizado, na maioria das vezes se atribui um tema gerador e as disciplinas se integram indagando cada qual o seu conhecimento específico, o que no fim se tem uma informação globalizada e contextualizada sobre o tema escolhido. Eu espero que vocês tenham compreendido essa primeira parte. Qualquer dúvida, pode entrar em contato. Até mais.